Você já imaginou ouvir, em sua primeira noite de amor, um sussurro que marcaria para sempre sua vida? Ela, inocente e apaixonada, nunca tinha se entregado a ninguém até aquela lua de mel. No silêncio do quarto, entre lágrimas e ternura, ele perguntou baixinho: "Posso continuar?" 9 meses depois, um choro de bebê revelou o verdadeiro presente que aquela noite trouxe, mudando o destino deles para sempre. Comente, você acredita que o amor verdadeiro se prova nos pequenos gestos? Curta se acredita que um filho é o maior presente do amor. Inscreva-se para acompanhar histórias emocionantes e transformadoras. O perfume de jasmim ainda impregnava o ar quando Isabela ajustou pela 10ª vez o véu de renda francesa que escorregava pelos seus cabelos castanhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o buquê de rosas brancas, e cada pétala parecia sussurrar os medos que ela tentava esconder. O espelho refletia uma jovem de 23 anos, de pele alva como porcelana, olhos amendoados que brilhavam com uma mistura de expectativa e terror puro. "Está na hora, querida." A voz suave de sua mãe cortou o silêncio espesso do quarto nupcial. Isabela engoliu em seco, sentindo o sabor metálico do nervosismo na boca. Ela nunca havia imaginado que se casaria assim, de forma tão repentina, com um homem que conhecera apenas 3 meses atrás, Leonardo Santarém. O nome ecoava em sua mente como um mantra perigoso. 42 anos, olhos cor de âmbar que pareciam decifrar segredos, mãos grandes e calejadas que contrastavam com os ternos impecáveis que sempre usava. Ele era dono de uma das maiores construtoras do país, um império erguido com determinação férrea e uma inteligência que intimidava até os mais experientes. O encontro deles havia sido casual. Isabela trabalhava como secretária em uma pequena empresa de arquitetura quando Leonardo apareceu para uma reunião. Ela derramou café na camisa dele por puro nervosismo e, em vez de se irritar, ele sorriu. Um sorriso que fez seu coração disparar como um pássaro em pânico. A partir daquele momento, ele começou a cortejá-la com uma intensidade que a deixava tonta. Flores chegavam todos os dias. Não rosas comuns, mas orquídeas raras que exalavam um perfume inebriante. Convites para jantares em restaurantes onde ela nem sonhava em entrar. Passeios de helicóptero sobre a cidade, onde ele apontava os edifícios que havia construído, contando histórias de cada tijolo assentado. Isabela se sentia como Cinderela, mas uma Cinderela que não sabia se o príncipe era real ou uma miragem perigosa. O pedido de casamento veio como um furacão. Leonardo a levou para a cobertura de seu edifício mais alto, onde tinha preparado um jantar íntimo sob as estrelas. Entre velas que tremulavam ao vento e o som distante do trânsito lá embaixo, ele se ajoelhou. O anel era uma esmeralda cercada de diamantes, uma joia que valia mais do que ela ganharia em toda a sua vida. "Isabela, você trouxe luz para minha escuridão", ele havia sussurrado, os olhos âmbar brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. "Case comigo, deixe-me cuidar de você para sempre." Ela disse sim, porque não conseguiu encontrar uma razão para recusar que não soasse como medo puro. E talvez fosse exatamente isso que a movia, o terror delicioso de mergulhar em águas desconhecidas. Agora, 3 semanas depois, estava ali. A cerimônia seria na capela particular da mansão de Leonardo, uma construção gótica que mais parecia um castelo medieval transplantado para os trópicos. 200 convidados aguardavam, a maioria pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Empresários, políticos, socialites que a olhavam com curiosidade mal disfarçada, como se tentassem descobrir o que uma secretária comum tinha de especial para conquistar o coração de pedra de Leonardo Santarém.
O vestido era uma obra de arte francesa, bordado à mão com milhares de pérolas minúsculas que refletiam a luz como gotas de orvalho. Custara mais do que o salário anual de seu pai, e pesava tanto quanto suas dúvidas. Cada passo seria um esforço, cada movimento um lembrete de que estava entrando num mundo onde não pertencia. Você está linda, filha. Seu pai apareceu na porta, elegante no smoking alugado, mas ela podia ver o suor nervoso em sua testa. Ele também estava assustado. A família toda estava. Como uma jovem simples do subúrbio, havia capturado a atenção de um dos homens mais poderosos do país. A marcha nupcial ecoou pela capela, e Isabela sentiu as pernas bambas. Cada nota musical parecia arrastar seus pés como chumbo derretido. Os convidados se levantaram, e ela podia sentir centenas de olhos sobre si, dissecando cada movimento, cada expressão. O corredor parecia se esticar infinitamente à sua frente, como se fosse um túnel do tempo que a levaria para uma vida completamente nova. Então ela o viu. Leonardo estava parado no altar, imponente em seu smoking preto feito sob medida. O cabelo grisalho nas têmporas estava perfeitamente penteado, e aqueles olhos âmbar a fixaram com uma intensidade que fez seu coração pular uma batida. Ele sorriu. Não o sorriso político que usava com os negócios, mas algo genuíno e quente que alcançou seus olhos. Naquele momento, caminhando em direção a ele, Isabela sentiu uma certeza estranha se instalar em seu peito. Talvez não soubesse o que o futuro reservava. Talvez ainda fosse aquela menina assustada por dentro. Mas havia algo naquele homem que a atraía como um ímã irresistível. Uma promessa silenciosa de proteção, de cuidado, de uma vida que ela nunca ousara sonhar. Os votos foram trocados com vozes trêmulas de emoção. Quando Leonardo deslizou a aliança de platina em seu dedo, suas mãos estavam surpreendentemente ternas, quase reverentes. Para sempre, ele murmurou, só para ela ouvir, e naquelas duas palavras havia um peso que a fez arrepiar. O beijo selou o compromisso, e por um instante Isabela esqueceu onde estava. Os lábios dele eram quentes e firmes, e ela sentiu um calor estranho se espalhando pelo corpo, uma sensação completamente nova que a deixou tonta. Quando se separaram, os olhos dele tinham uma chama que ela nunca tinha visto antes. A festa foi um borrão de champanhe francês, música clássica e cumprimentos de estranhos elegantes. Isabela sorriu até a face doer, cumprimentou pessoas cujos nomes esquecia imediatamente, dançou com Leonardo em uma pista cercada de flores exóticas. Ele a guiava com mãos firmes, sussurrando palavras carinhosas em seu ouvido que a faziam corar como uma adolescente. Mas conforme as horas passavam, um pensamento martelava em sua mente como um tambor insistente. A noite de núpcias estava se aproximando. A lua de mel começaria ali mesmo, na suíte principal da mansão, um aposento que ela nunca tinha visto, mas que sua imaginação pintava com cores de expectativa e terror. Ela era virgem. Nunca havia se entregado a nenhum homem. Nunca havia experimentado a intimidade que as amigas sussurravam em conversas íntimas. E Leonardo era um homem de mundo, experiente, que certamente sabia exatamente o que fazer. A diferença entre eles parecia um abismo intransponível. Quando a festa finalmente terminou e os últimos convidados se despediram, Leonardo tomou sua mão com uma gentileza que a surpreendeu. "Vamos?" ele perguntou, e sua voz tinha um tom diferente, mais baixo, mais íntimo. Subindo as escadas de mármore em direção ao quarto, Isabela sentiu cada batimento do coração ecoar em seus ouvidos. O vestido pesava como uma armadura, e ela se perguntou se conseguiria ser a mulher que Leonardo esperava que ela fosse. Eu não sabia o que esperar, apenas que minha vida nunca mais seria a mesma.
A porta da suíte se fechou com um clique suave que ecoou como um sino no silêncio. Isabela permaneceu imóvel no centro do ambiente, seus olhos percorrendo cada detalhe do quarto que seria palco de sua transformação. Pétalas de rosas vermelhas haviam sido espalhadas sobre o lençol de seda marfim, e velas aromáticas de baunilha criavam uma atmosfera dourada que dançava nas paredes revestidas de veludo. A suíte era maior que o apartamento inteiro onde ela havia crescido. Uma lareira crepitava suavemente, aquecendo o ar com um perfume amadeirado que se misturava ao aroma das flores. Através das janelas imensas, a cidade brilhava lá embaixo como um tapete de estrelas, mas Isabela mal conseguia focar na paisagem. Seus sentidos estavam hipnotizados pela presença masculina às suas costas. Leonardo havia tirado o paletó do smoking e afrouxado a gravata, revelando o colarinho entreaberto da camisa branca. Ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo, o perfume amadeirado de seu cologne misturado com algo puramente masculino que a fazia sentir uma estranha sensação no estômago. Ele se movimentava pela suíte com a confiança de quem conhecia cada centímetro daquele espaço, mas seus gestos tinham uma delicadeza incomum, como se estivesse lidando com cristal frágil. Você gostaria de champanhe? A voz dele cortou o silêncio espesso como veludo. Isabela se virou, encontrando aqueles olhos âmbar que pareciam ler cada pensamento que passava por sua mente. Ele segurava uma garrafa de Dom Perignon, mas sua expressão estava longe da celebração. Havia algo quase nervoso em sua postura. Sim, obrigada. As palavras saíram trêmulas, e ela se amaldiçoou por soar tão obviamente assustada. Leonardo serviu 2 taças de cristal com movimentos precisos, mas Isabela notou que suas mãos, normalmente tão firmes nos negócios, tremiam quase imperceptivelmente. Quando ele se aproximou para oferecer a taça, seus dedos se tocaram brevemente. A pele dele era áspera, marcada por anos de trabalho duro antes da fortuna chegar, mas o toque foi incrivelmente gentil. Uma corrente elétrica percorreu o braço de Isabela, fazendo-a arrepiar dos pés à cabeça. Você está tremendo, ele observou, sua voz baixa e carregada de uma preocupação genuína. Tem frio? Isabela balançou a cabeça, incapaz de explicar que o tremor vinha de uma mistura explosiva de medo, expectativa e algo mais primitivo que ela não sabia nomear. O champanhe tinha gosto de mel e efervescência, mas ela mal conseguiu engolir um gole. Seus olhos se fixaram no chão, nas pétalas vermelhas, que pareciam pequenas gotas de sangue sobre o mármore claro. Isabela. A maneira como ele pronunciou seu nome fez algo se mexer dentro de seu peito. Olhe para mim. Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando uma intensidade nos dele que a deixou sem ar. Leonardo havia se aproximado, e ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo como ondas invisíveis. Ele estava tão perto que ela conseguia contar cada cílio escuro, notar a pequena cicatriz perto do queixo que sempre a intrigara. Você está com medo. Não era uma pergunta, mas uma constatação gentil. De mim? As palavras saíram num sussurro quase inaudível. Eu nunca estive com ninguém. O rubor subiu por seu pescoço como fogo, tingindo suas bochechas de carmim. Ela baixou os olhos novamente, mortificada pela própria confissão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que ela podia ouvir o próprio coração batendo como tambores de guerra. Então, Leonardo fez algo completamente inesperado. Ele se ajoelhou diante dela, suas mãos grandes e calejadas envolvendo as dela com uma ternura que a fez engasgar de emoção. Olhe para mim, minha menina preciosa. Sua voz estava carregada de algo que ela nunca havia escutado antes, uma reverência quase espiritual. Você acha que isso muda alguma coisa para mim?
Isabela encontrou coragem para olhar em seus olhos e viu lágrimas não derramadas brilhando ali. Eu pensei que você esperava uma mulher experiente. Alguém que soubesse. Não! A palavra saiu com uma firmeza que a surpreendeu. Você não entende, Isabela. O que você está me dando, a confiança que está depositando em mim, é o presente mais precioso que qualquer homem poderia receber. Ele se levantou lentamente, e ela sentiu falta do calor de suas mãos imediatamente. Leonardo caminhou até uma das poltronas de veludo perto da lareira e se sentou, Patting levemente o braço da cadeira ao lado. Venha cá. Vamos apenas conversar por enquanto. Isabela se aproximou hesitante, o vestido de noiva farfalhando com cada passo. Quando se acomodou na poltrona ao lado dele, sentiu que podia respirar novamente. A tensão no ar não havia desaparecido completamente, mas algo havia mudado. Ela não se sentia mais como uma presa acuada. Conte-me sobre seus medos, Leonardo pediu, sua voz baixa e hipnótica. Todos eles. Você vai achar bobagem. Nunca. A certeza em sua voz a encorajou. Isabela respirou fundo, o aroma das rosas misturado com o perfume dele, criando uma atmosfera quase narcótica. Tenho medo de decepcionar você, de não saber o que fazer, como agir. Minhas amigas sempre falavam sobre essas coisas, mas eu sempre mudava de assunto. Tenho medo da dor que dizem que existe na primeira vez. Tenho medo de você descobrir que não sou a mulher que pensava que era. Leonardo ouviu cada palavra em silêncio absoluto, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Quando ela terminou, ele estendeu a mão e tocou sua face com uma delicadeza que a fez fechar os olhos involuntariamente. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Ele esperou que ela abrisse os olhos para continuar. Vejo coragem. Uma jovem que aceitou se casar com um homem muito mais velho, deixar sua família, entrar num mundo completamente diferente. Vejo pureza, não apenas física, mas de alma. Vejo uma mulher que ainda acredita no amor verdadeiro, numa época em que poucos acreditam. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, descendo pelo pescoço num toque tão leve que mais parecia uma brisa. E sabe o que mais vejo? Vejo a mulher que vai me ensinar o que é amar de verdade, porque eu, Isabela, nunca a amei antes de você. Tive casos, relacionamentos, mas nunca amor. Você não é só virgem no corpo, eu sou virgem no coração. As lágrimas que ela havia segurado a noite toda finalmente escorreram, mas eram lágrimas de alívio, não de medo. Leonardo as enxugou com o polegar, cada movimento carregado de uma ternura que a fez tremer por razões completamente diferentes. Não vamos fazer nada que você não queira, ele continuou. Esta noite, amanhã, no tempo que você precisar, você dita o ritmo, minha querida. Eu posso esperar uma eternidade se necessário. Mas é nossa noite de núpcias, ela protestou fracamente. Leonardo sorriu, e pela primeira vez desde que entraram no quarto, o sorriso alcançou seus olhos completamente. Nossa noite de núpcias é sobre nós dois, sobre começarmos nossa vida juntos, não sobre você se forçar a fazer algo que te assusta. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Que tal dançarmos? Só nós dois, sem plateia, sem pressão. Isabela aceitou sua mão e ele a guiou até o centro do quarto. Não havia música, apenas o som suave do fogo crepitando e da cidade distante lá fora. Mesmo assim, eles começaram a dançar lentamente, ela encostada em seu peito, sentindo o ritmo seguro de sua respiração e os batimentos de seu coração. Você cheira a jasmim, ele murmurou em seu ouvido, fazendo-a arrepiar. É o perfume mais doce que já senti. Dançando ali, envolta em seus braços fortes, Isabela sentiu algo mudando dentro dela. O medo não havia desaparecido completamente, mas estava sendo substituído por algo mais quente, mais intenso.
Uma curiosidade crescente sobre o homem que segurava ela com tanto cuidado, sobre os segredos que seus olhos guardavam. Quando se separaram, ela encontrou coragem para tocar o rosto dele, seus dedos explorando a textura áspera da barba por fazer, a pele marcada pelo tempo e experiência. Leonardo, ela sussurrou, e havia algo diferente em sua voz. Eu quero tentar. Com você. Os olhos dele se escureceram, mas não de desejo predatório. Era algo mais profundo, mais reverente. Tem certeza? Em resposta, ela se ergueu nas pontas dos pés e tocou seus lábios com os dela, um beijo hesitante, mas cheio de determinação. Quando se separaram, ela sussurrou contra sua boca. Ele podia tudo, mas pediu permissão para entrar no meu coração. O beijo se aprofundou lentamente, como duas almas se reconhecendo através do toque mais íntimo. Isabela sentiu as mãos de Leonardo deslizarem para sua cintura, firmes mas respeitosas, como se ela fosse feita de seda preciosa que poderia se desfazer com um movimento brusco. O perfume masculino dele se intensificou com o calor crescente entre eles. Uma mistura inebriante de sândalo e algo puramente selvagem que despertava sensações desconhecidas em seu ventre. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam de forma irregular. Os olhos âmbar de Leonardo brilhavam com uma intensidade nova, uma chama que ela nunca havia visto, nem nos momentos mais românticos de seu namoro. Ele tocou sua face com a ponta dos dedos, traçando uma linha invisível desde a têmpora até os lábios inchados pelo beijo. "Você é tão linda", murmurou ele, e havia uma rouquidão em sua voz que fez o estômago dela se contrair. "Mais linda do que todos os sonhos que já tive." Isabela corou, mas desta vez não desviou o olhar. Algo havia mudado naqueles poucos minutos de dança e conversa íntima. O medo ainda pulsava em suas veias como mercúrio quente, mas estava sendo rapidamente substituído por uma curiosidade ardente sobre o homem que a segurava com tanta reverência. Posso tocar você?" A pergunta saiu num sussurro quase inaudível, mas o impacto foi imediato. Leonardo fechou os olhos como se tivesse levado um soco no estômago, e quando os reabriu, havia uma vulnerabilidade crua ali que a surpreendeu. "Você pode fazer o que quiser comigo, minha querida, sempre." Com dedos trêmulos, Isabela começou a desabotoar a camisa dele. Cada botão revelava mais da pele bronzeada pelo sol, marcada aqui e ali por pequenas cicatrizes que contavam histórias de uma vida vivida intensamente. O peito era largo e musculoso, coberto por pelos escuros que formavam um triângulo perfeito, descendo em direção ao abdômen definido. Ela podia sentir o calor irradiando da pele dele como ondas invisíveis. Quando suas mãos tocaram o peito nu, Leonardo emitiu um som baixo, quase um gemido sufocado. Isabela retirou as mãos imediatamente, assustada. "Eu machuquei você?" "Não, meu amor." Ele capturou suas mãos e as trouxe de volta para seu peito. "Você me toca como se eu fosse sagrado. Ninguém nunca me tocou assim." A confissão a encorajou. Suas palmas exploraram a extensão do torso masculino, aprendendo cada contorno, cada textura. A pele dele era quente e ligeiramente áspera, e ela podia sentir os músculos se contraindo sob seu toque. O coração de Leonardo batia forte e irregular, um ritmo que ecoava o dela própria. "Sua vez", ele murmurou, e suas mãos se moveram para os inúmeros botões minúsculos nas costas do vestido de noiva. "Posso?" Isabela assentiu, incapaz de falar. Cada botão que se abria parecia libertar não apenas seu corpo do vestido pesado, mas também uma parte de sua alma que havia permanecido escondida durante toda sua vida. O tecido deslizou por seus ombros como água,
revelando a lingerie de renda francesa que havia sido escolhida especialmente para esta noite. Leonardo recuou um passo, seus olhos percorrendo cada curva revelada com uma intensidade que fez a pele dela formigar. Mas não havia nada predatório em seu olhar. Era pura adoração, como se estivesse contemplando uma obra de arte divina. Você é perfeita, ele sussurrou, aproximando-se novamente. Absolutamente perfeita. Suas mãos traçaram os contornos dos ombros nus dela, descendo pelos braços numa carícia que a fez arrepiar dos pés à cabeça. Cada toque era estudado, proposital, desenhado para despertar sensações que ela nunca havia experimentado. Quando os dedos dele tocaram a curva de sua cintura, ela ofegou, sentindo uma onda de calor se espalhando pelo baixo ventre. Leonardo a guiou suavemente em direção à cama, mas seus movimentos eram tão lentos e respeitosos que ela não sentiu medo. As pétalas de rosa perfumavam o ar com um aroma doce e intoxicante que se misturava com o perfume de ambos, criando uma atmosfera quase narcótica. Quando se sentaram na borda da cama, ele tomou suas mãos nas dele, entrelaçando os dedos numa intimidade que era quase mais intensa que qualquer toque físico. Isabela, eu preciso que você entenda uma coisa. Sua voz estava carregada de uma seriedade que fez ela prestar atenção total. O que está prestes a acontecer entre nós não é apenas físico, pelo menos não para mim. Você está me dando algo que nunca poderá dar para mais ninguém. E eu quero dar a você algo que nunca dei para nenhuma outra mulher. O quê? Ela perguntou, hipnotizada pela intensidade em seus olhos. Meu coração, completamente, sem reservas, sem medos, sem paredes. Ele tocou o rosto dela com uma mão, o polegar acariciando sua bochecha. Eu te amo, Isabela. Não é desejo, não é paixão momentânea. É amor no sentido mais profundo e verdadeiro da palavra. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas eram lágrimas de uma felicidade tão intensa que doía. Eu também te amo, ela sussurrou, desde o primeiro dia, mesmo quando me assustava admitir. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era uma promessa, uma entrega mútua de almas que reconheceram sua outra metade. Isabela sentiu uma coragem nova, florescendo em seu peito, uma necessidade crescente de se conectar com ele de todas as formas possíveis. Quando se separaram novamente, ela estava deitada sobre os lençóis de seda. Ele curvado sobre ela com uma expressão que misturava desejo e reverência de forma quase espiritual. A luz dourada das velas dançava sobre ambos os corpos, criando sombras íntimas que acentuavam cada curva, cada linha. Leonardo começou a trilhar um caminho de beijos pelo pescoço dela, cada toque de seus lábios arrancando pequenos suspiros que ela não conseguia controlar. A pele onde ele tocava pegava fogo, criando uma trilha de sensações que desciam em direção ao centro de seu ser. Suas mãos exploravam com uma paciência infinita, como se tivessem a eternidade inteira para mapear cada centímetro de seu corpo. Você está bem? Ele perguntou quando chegou à curva de seu ombro, erguendo os olhos para encontrar os dela. Algum medo? Não medo. Ela conseguiu responder, sua voz embargada. Mas é tudo tão intenso. Eu não sabia que poderia sentir assim. Ele sorriu contra sua pele. Isso é só o começo, meu amor. Confia em mim. Confio. E ela realmente confiava, completamente, absurdamente. As carícias continuaram, cada uma mais ousada que a anterior, mas sempre com a mesma reverência, a mesma paciência infinita. Isabela sentia seu corpo respondendo de formas que desconhecia. Uma necessidade crescente que pulsava em seu centro como um segundo coração. Pequenos gemidos escapavam de sua garganta, sons que pareciam vir de uma parte primitiva de si mesma que nunca havia conhecido.
Quando Leonardo finalmente se posicionou sobre ela, seus olhos se encontraram numa conexão tão intensa que o resto do mundo pareceu desaparecer. Havia algo quase místico naquele momento. Dois seres humanos prestes a se tornarem um. Duas almas encontrando sua verdadeira casa, uma na outra. Isabela. Sua voz era um sussurro rouco carregado de emoção. Minha esposa. Meu amor. Minha vida. Ele se inclinou até que seus lábios tocaram o ouvido dela, sua respiração quente criando arrepios que desceram pela espinha como eletricidade pura. O momento estava suspenso no ar como cristal frágil, carregado de significado e promessa. Então, numa voz que era quase uma oração, ele perguntou as palavras que se gravariam para sempre em sua alma. Posso continuar? O sussurro carregava tudo. Amor, reverência, desejo, promessa de cuidado, pedido de permissão para cruzar a última fronteira entre eles. Isabela sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas faces, mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de uma felicidade tão pura e intensa que seu coração parecia pequeno demais para contê-la. Ela olhou nos olhos âmbar dele, vendo ali o reflexo de sua própria alma, e sussurrou a resposta que selaria seus destinos para sempre. Sim, para sempre, sim. Foi na fragilidade que eu descobri a força do nosso amor. A palavra sim ainda ecoava no ar perfumado, quando Leonardo a beijou com uma paixão que parecia carregar todo o amor contido em sua alma. O momento da união foi envolvido numa ternura tão intensa que Isabela sentiu como se estivesse dissolvendo e renascendo ao mesmo tempo. Não houve dor, apenas uma sensação de completude que jamais havia imaginado ser possível, como se duas metades de um quebra-cabeça cósmico finalmente tivessem encontrado seu lugar. Eles ficaram assim por um tempo infinito, respirações entrelaçadas, corações batendo em uníssono, sussurros de amor sendo trocados como orações sagradas. Leonardo murmurava seu nome como um mantra, intercalando com palavras em italiano que soavam como música celestial em seus ouvidos. Sua pele estava úmida de suor perfumado, e Isabela descobriu que amava o sabor salgado quando beijava seu pescoço. Quando finalmente se separaram, a madrugada já pintava o horizonte com tons rosados que filtravam através das cortinas de seda. Isabela estava aninhada contra o peito de Leonardo, ouvindo o ritmo tranquilo de seu coração, sentindo o perfume amadeirado de sua pele, misturado com o aroma de rosas que ainda impregnava o ar. Seus dedos traçavam círculos preguiçosos sobre o peito dele, brincando com os pelos escuros que formavam um padrão hipnotizante. Não foi como eu imaginava. Ela sussurrou contra sua pele e sentiu os músculos dele se tensionarem ligeiramente. Em que sentido? A preocupação em sua voz era palpável. Isabela ergueu o rosto para olhá-lo, encontrando aqueles olhos âmbar cheios de uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Mesmo depois de tudo que haviam compartilhado, ele ainda temia não ter sido suficiente para ela. Foi muito melhor, ela disse, vendo o alívio inundar suas feições. Muito mais mágico, como se fôssemos dois seres destinados a se encontrar desde o início dos tempos. Leonardo sorriu, aquele sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto. É exatamente assim que me sinto, como se tivesse esperado por você toda a minha vida sem nem saber. Eles adormeceram entrelaçados, enquanto o sol nascia, seus corpos exaustos pela intensidade emocional da noite. Isabela sonhou com jardins perfumados e crianças rindo, imagens etéreas que dançavam em sua mente como promessas sussurradas pelo universo. Os dias que se seguiram foram um borrão dourado de felicidade. A lua de mel continuou na mansão, longe do mundo exterior, como se eles tivessem criado uma bolha mágica, onde apenas existiam eles dois. Leonardo cancelou todas as reuniões, algo que, segundo sua secretária,
Era completamente inédito em 15 anos de carreira. Passavam as manhãs caminhando pelos jardins, as tardes lendo juntos na biblioteca imensa e as noites explorando a intimidade recém-descoberta com uma paixão que crescia a cada encontro. Isabela floresceu sob a atenção constante e o amor demonstrado em cada gesto. Sua pele ganhou um brilho dourado, seus olhos adquiriram uma profundidade nova, e ela se movia com uma confiança que nunca havia possuído. Leonardo a observava com uma expressão que misturava orgulho e adoração, como se não conseguisse acreditar que aquela mulher deslumbrante era realmente sua esposa. 2 semanas depois do casamento, a rotina normal gradualmente retornou. Leonardo voltou aos negócios, mas agora chegava em casa mais cedo, ansioso para encontrar Isabela e ouvir sobre seu dia. Ela havia decidido deixar o emprego de secretária para se dedicar a decorar a nova casa e talvez, no futuro, cursar a faculdade de artes que sempre sonhara, mas nunca tivera condições de pagar. Foi durante a 3ª semana de casamento que ela notou a primeira mudança. Isabela acordou com uma náusea sutil que inicialmente atribuiu a algo que havia comido na noite anterior. Leonardo já havia saído para uma reunião importante, deixando um bilhete carinhoso sobre o travesseiro e uma rosa vermelha que perfumava todo o quarto. Ela tentou tomar o café da manhã habitual, mas o aroma do café que sempre adorara agora a fazia sentir vontade de vomitar. Deve ser gripe, murmurou para si mesma, preparando um chá de camomila em vez da bebida usual. Mas quando o cheiro do chá também a incomodou, uma suspeita começou a se formar em sua mente como uma semente sendo plantada. Nos dias seguintes, os sintomas se intensificaram. Os seios ficaram sensíveis ao toque, fazendo-a estremecer quando Leonardo os acariciava durante suas noites de amor. Ela sentia sono constante, adormecendo na poltrona da biblioteca durante as tardes ensolaradas. Certos aromas, que antes achava deliciosos, agora a faziam correr para o banheiro. Leonardo notou as mudanças, é claro. Ele era observador demais para deixar passar despercebidos os pequenos sinais. Quando ela recusou o vinho francês que ele trouxera para o jantar romântico, dizendo que estava enjoada, ele franziu a testa com preocupação. "Você não tem parecido bem, meu amor. Que tal consultarmos um médico?" "Não é necessário," ela respondeu rapidamente, talvez rápido demais. "É só um mal-estar passageiro." Mas não era passageiro. A cada manhã que acordava com o estômago embrulhado, a certeza crescia em seu peito como uma flor desabrochando. Ela começou a contar mentalmente os dias desde a última menstruação, e o que descobriu fez seu coração disparar como um pássaro engaiolado. Estava atrasada, mais de uma semana atrasada. A ida à farmácia foi uma expedição furtiva, como se estivesse cometendo algum tipo de crime. Isabela escolheu uma farmácia no outro lado da cidade, onde não seria reconhecida como a esposa de Leonardo Santarém. Comprou 3 testes diferentes, as mãos tremendo, enquanto entregava o dinheiro ao farmacêutico, que a olhava com curiosidade mal disfarçada. De volta à mansão, trancou-se no banheiro da suíte principal. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir as embalagens. O primeiro teste parecia demorar uma eternidade para mostrar o resultado, e quando finalmente apareceu, ela teve que se sentar na borda da banheira para não desmaiar. 2 linhas. Positivo. Fez o segundo teste imediatamente, com o mesmo resultado. O terceiro também. Não havia dúvida possível. Estava grávida. Grávida de Leonardo. Grávida de seu marido, que conhecera há apenas 5 meses. Grávida de um homem que nunca havia mencionado filhos, que aos 42 anos talvez não desejasse mais a responsabilidade de criar uma criança. Sentada no chão frio do banheiro de mármore, rodeada pelos testes positivos, Isabela sentiu uma mistura caleidoscópica de emoções. Terror, felicidade, pânico,
êxtase, tudo misturado numa tempestade que a deixou tonta. Suas mãos foram instintivamente para o ventre ainda plano, imaginando a vida minúscula que começava a crescer ali. Um bebê, o fruto daquela primeira noite de amor, quando Leonardo perguntara: "Posso continuar?" com tanta reverência. Ele havia plantado mais do que amor em seu corpo naquela noite. Havia plantado uma vida nova, um futuro que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora pulsava dentro dela como uma segunda alma. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, encontrou-a na biblioteca, fingindo ler um romance que estava aberto na mesma página há 3 horas. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, e ele imediatamente percebeu que algo estava diferente. Havia uma luminosidade estranha em seu rosto, mas também uma tensão que a fazia parecer prestes a saltar da poltrona. "Boa noite, meu amor." Ele se curvou para beijá-la, e ela sentiu o perfume familiar misturado com o aroma de cigarro e negócios que sempre o acompanhava após um dia no escritório. "Como foi seu dia?" "Normal," ela mentiu, fechando o livro com mais força do que necessário. "E o seu?" Leonardo a estudou por um momento, aqueles olhos âmbar perscrutando seu rosto como se tentasse ler seus pensamentos. "Isabela, o que está acontecendo? Você parece diferente." "Diferente como?" "Não sei, radiante, mas ao mesmo tempo nervosa. Como se estivesse guardando um segredo." O coração dela disparou. Ele a conhecia bem demais, mesmo depois de tão pouco tempo juntos. "Que tipo de segredo eu guardaria de você?" Em vez de responder, Leonardo se ajoelhou diante da poltrona, tomando suas mãos nas dele. O gesto a lembrou da primeira noite, quando ele havia se ajoelhado para pedir sua mão em casamento, e lágrimas ameaçaram brotar. "Seja qual for, você pode me contar. Somos marido e mulher, Isabela. Não deve haver segredos entre nós." Ela olhou nos olhos dele, vendo ali todo o amor que ele sentia por ela, toda a confiança que depositava em seu casamento. E por um momento terrível, perguntou-se se esse amor seria suficiente para aceitar uma criança que chegara tão cedo, tão inesperadamente. "Leonardo," ela começou, e sua voz saiu mais fraca do que pretendia. E se algo mudasse nossa vida completamente? Algo que não planejamos?" "Como o quê?" Ela respirou fundo, sentindo o perfume de rosas que ainda impregnava a casa, lembrando-se daquela primeira noite quando tudo havia começado. Suas mãos foram instintivamente para o ventre, e foi esse movimento que lhe deu a coragem para falar. "E se eu estivesse carregando o presente mais precioso que aquela noite nos deu?" Leonardo franziu a testa, não entendendo imediatamente. Então, seus olhos seguiram o movimento das mãos dela, e ela viu o momento exato em que a compreensão atingiu seu rosto como um raio. "Você está..." Dentro de mim crescia o fruto de uma única noite de amor. O silêncio que se seguiu às palavras de Isabela foi tão denso que ela podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas, como um pássaro desesperado tentando escapar de uma gaiola. Leonardo permaneceu ajoelhado diante dela, seus olhos âmbar fixos em seu rosto, mas a expressão era completamente ilegível. Segundos se estenderam como horas, enquanto ela esperava alguma reação, qualquer reação, que lhe desse uma pista sobre o que ele estava sentindo. Então, lentamente, como se estivesse em transe, Leonardo estendeu uma mão trêmula em direção ao ventre dela. Parou a poucos centímetros, como se não se atrevesse a tocar, e ergueu os olhos para encontrar os dela. "Posso..." A pergunta ecoou a primeira noite deles, e Isabela assentiu, incapaz de falar. Quando a palma grande e calejada de Leonardo se apoiou suavemente sobre seu ventre ainda plano, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Ele ficou assim por longos momentos, os olhos fechados, como se estivesse tentando sentir a vida minúscula que crescia ali dentro. "Meu Deus,
Ele sussurrou finalmente, e sua voz estava carregada de uma emoção tão crua que fez lágrimas brotarem nos olhos dela. Meu Deus, Isabela, um bebê, nosso bebê. Você está feliz? A pergunta saiu num fio de voz, carregada de toda a insegurança que ela havia tentado esconder. Leonardo abriu os olhos e ela viu lágrimas brilhando ali, lágrimas que ele não tentou esconder. Feliz? Meu amor, eu estou... Não tenho palavras. É como se o universo tivesse decidido nos dar o presente mais precioso que existe. Ele se levantou e a puxou para seus braços, girando com ela pela biblioteca, enquanto ria como um homem que acabara de descobrir um tesouro enterrado. Quando finalmente a colocou no chão, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, uma mistura de emoções tão intensa que deixou Isabela tonta. Quando você descobriu? Leonardo perguntou, ainda segurando seu rosto entre as mãos. Hoje. Fiz 3 testes para ter certeza. Ela mordeu o lábio inferior, hesitante. Leonardo, eu sei que não planejamos isso, que talvez seja muito cedo. Muito cedo? Ele a interrompeu, beijando sua testa com uma ternura infinita. Meu amor, eu tenho 42 anos. Pensei que já era tarde demais para ter filhos, que havia perdido essa chance. E agora você me diz que vamos ter um bebê? Não existe muito cedo para um milagre. A felicidade que inundou o peito de Isabela foi tão intensa que ela sentiu que poderia flutuar até o teto. Durante todo o dia, ela havia se atormentado com cenários apocalípticos, onde Leonardo reagia com raiva, decepção ou até mesmo rejeição. Nunca havia imaginado que ele reagiria com essa alegria pura e genuína. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, fazendo planos e sonhando em voz alta sobre o futuro. Leonardo falava sobre transformar um dos quartos vazios em berçário, sobre contratar a melhor decoradora de interiores de São Paulo para criar um ambiente perfeito. Isabela o ouvia com o coração transbordando de amor. Mas uma pequena preocupação começava a crescer em sua mente como uma sombra sutil. Nas semanas seguintes, Leonardo se transformou no marido mais atencioso que qualquer mulher poderia desejar. Chegava em casa com vitaminas especiais para gestantes, livros sobre gravidez e desenvolvimento infantil, frutas exóticas que havia lido serem boas para o bebê. Contratou uma nutricionista especializada para elaborar um cardápio perfeito para Isabela, um personal trainer para exercícios seguros durante a gestação e até mesmo um médico obstetra renomado para acompanhar cada etapa da gravidez. Mas toda essa atenção, por mais carinhosa que fosse, começou a fazer Isabela se sentir como uma boneca de porcelana preciosa que poderia quebrar ao menor movimento brusco. Leonardo não a deixava carregar nada mais pesado que uma bolsa. Insistia que ela descansasse depois de qualquer atividade e começou a tratá-la como se fosse feita de cristal frágil. Leonardo, eu estou grávida, não doente. Ela protestou numa manhã de domingo, quando ele apareceu no jardim, onde ela tentava plantar algumas mudas de jasmim. Eu sei, meu amor, mas você precisa ser cuidadosa. Nosso bebê precisa de você saudável e descansada. Ele tirou a pequena pá de suas mãos enluvadas, substituindo-a por um copo de suco de laranja natural. Deixe o jardineiro fazer isso. Você pode supervisionar de uma cadeira confortável. Isabela suspirou, mas não discutiu. Ela sabia que ele estava agindo assim por amor, por uma preocupação genuína com ela e com a criança. Mas conforme os dias passavam, ela começou a se sentir cada vez mais como uma prisioneira dourada em sua própria casa. O isolamento se intensificou quando Leonardo decidiu que ela não deveria mais dirigir, alegando que era muito perigoso. Depois veio a sugestão de que talvez fosse melhor evitar multidões, para não correr o risco de pegar alguma infecção. Em pouco tempo, Isabela se viu praticamente confinada à mansão,
saindo apenas para consultas médicas, acompanhada por Leonardo ou pelo motorista. Suas amigas de antes do casamento começaram a estranhar a ausência dela. Ligavam constantemente, mas Leonardo sempre atendia dizendo que ela estava descansando, que o médico havia recomendado repouso absoluto. Gradualmente, as ligações foram diminuindo e Isabela se viu completamente cortada do mundo exterior. A solidão começou a pesar como chumbo derretido em seu peito. Durante o dia, enquanto Leonardo estava no escritório, ela vagava pela mansão como um fantasma, os passos ecoando nos corredores vazios. Tentou se ocupar decorando o berçário, escolhendo cores suaves e móveis delicados, mas até mesmo essa atividade se tornou solitária quando percebeu que não tinha nenhuma amiga para compartilhar a empolgação. Sua mãe visitava ocasionalmente, mas as conversas eram sempre superficiais. Leonardo havia instruído a família a não mencionar assuntos que pudessem estressar Isabela. Então, as visitas se tornaram exercícios de pequenas conversas vazias sobre o tempo e receitas de comida. Foi durante a 12ª semana de gravidez que o peso do isolamento finalmente se tornou insuportável. Isabela estava sentada na sala de estar, observando a chuva escorrer pelas vidraças enormes, quando uma onda de melancolia a atingiu com força total. Ela se viu chorando sem motivo aparente, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, enquanto contemplava as gotas que deslizavam pelo vidro como suas próprias lágrimas. "Por que estou chorando?" sussurrou para o quarto vazio. "Deveria estar feliz. Tenho tudo que uma mulher pode desejar. Um marido que me ama, uma casa linda, um bebê a caminho." Mas a felicidade parecia ter se escondido atrás de uma névoa espessa de solidão e ansiedade. Ela sentia como se estivesse vivendo em uma bolha de algodão, protegida de tudo e de todos, mas também desconectada da vida real. As semanas se arrastavam com uma monotonia sufocante, cada dia igual ao anterior, sem surpresas, sem desafios, sem a menor centelha de aventura. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite e a encontrou ainda na mesma poltrona, com olhos vermelhos de choro, sua preocupação foi imediata. "Meu amor, o que aconteceu? Você está se sentindo mal? Devo chamar o médico?" "Não precisa de médico", ela respondeu, sua voz soando oca mesmo para seus próprios ouvidos. "Estou apenas cansada." Leonardo se ajoelhou diante dela, aquele gesto que havia se tornado tão familiar, e tomou suas mãos nas dele. "Cansada de quê? Você tem descansado bastante, comido bem, seguido todas as recomendações médicas?" "Talvez seja esse o problema." As palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. "Leonardo, eu me sinto como se não estivesse vivendo, apenas existindo." Ele franziu a testa, claramente confuso. "Não entendo. Você tem tudo de que precisa." "Tenho tudo que meu corpo precisa." Ela o corrigiu gentilmente. "Mas e minha alma? E minha mente?" "Leonardo, faz 2 semanas que não vejo ninguém além de você e dos empregados. Não posso dirigir, não posso sair sozinha, não posso nem mesmo plantar flores no jardim. Eu só quero proteger você e nosso bebê." "Eu sei, e amo você por isso, mas Leonardo..." Ela pausou, procurando as palavras certas. "Às vezes me sinto como se tivesse morrido no dia em que engravidei, como se Isabela mulher tivesse desaparecido, restando apenas Isabela gestante." O silêncio que se seguiu foi diferente daquele do dia da revelação. Este estava carregado de tensão e mal-entendidos não resolvidos. Leonardo se levantou e começou a caminhar pela sala, passando as mãos pelo cabelo numa demonstração clara de frustração. "Eu não entendo", ele disse finalmente. "Pensei que você estivesse feliz. Você disse que estava feliz." "E estou. Por favor, não entenda errado. Estou profundamente feliz por carregar nosso filho. Mas..." Ela hesitou, temendo machucá-lo com suas palavras. "Posso estar feliz e ao mesmo tempo me sentir perdida?"
Leonardo parou de caminhar e a olhou, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Você se sente perdida comigo? Não com você, dentro de mim mesma. Isabela se levantou da poltrona, aproximando-se dele com cuidado. Leonardo, antes de te conhecer, eu tinha sonhos, planos, uma vida própria, pequena talvez, mas era minha. Agora sinto como se tivesse me perdido em algum lugar entre ser sua esposa e ser mãe do seu filho. E isso é ruim? A pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração dela se contrair. Ela podia ver o medo nos olhos dele, o terror de que ela pudesse se arrepender de tê-lo escolhido. Não é ruim, meu amor, é só sufocante. Ela tocou o rosto dele com ternura infinita. Você me ama tanto que está me protegendo até de mim mesma. Embora eu saiba que vem do amor, às vezes me sinto como se estivesse desaparecendo. Leonardo fechou os olhos, apoiando a testa contra a dela. Eu não sei como ser diferente. Perdi minha primeira esposa num acidente de carro quando ela estava grávida de 6 meses. Perdi os dois, ela e o bebê que eu nunca cheguei a conhecer. A confissão atingiu Isabela como um raio. Leonardo nunca havia mencionado uma primeira esposa, muito menos uma tragédia dessa magnitude. Subitamente, toda a proteção excessiva, toda a preocupação obsessiva fazia sentido. Oh, Leonardo, ela sussurrou, lágrimas correndo por seu rosto. Por que nunca me contou? Porque dói demais. E porque pensei que se não falasse sobre isso, não aconteceria novamente. Ele a abraçou com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer ali mesmo. Quando você me disse que estava grávida, além da felicidade, senti um terror que me paralisou. A ideia de perder você também. Mas você não vai me perder, ela disse contra seu peito. Não dessa forma, mas meu amor, você pode me perder de outras maneiras se continuar me mantendo em uma gaiola dourada. Eles ficaram abraçados por longos minutos, cada um processando as revelações que haviam compartilhado. Finalmente, Leonardo se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. O que você precisa? Me diga o que precisa para se sentir viva novamente. Isabela respirou fundo, sentindo que finalmente poderia ser honesta sobre seus sentimentos sem medo de machucá-lo. Preciso de autonomia, de poder tomar algumas decisões sozinha, mesmo que sejam pequenas. Preciso poder dirigir, ver minhas amigas, talvez até mesmo trabalhar em algo que me dê propósito, além de ser uma incubadora perfeita. Leonardo estremeceu ligeiramente na palavra incubadora, mas assentiu. Você tem razão. Eu não percebi o que estava fazendo. Achei que estava cuidando de você, mas na verdade estava te aprisionando. Você estava tentando me manter segura. Eu entendo isso agora. Mas, Leonardo, eu preciso que você confie em mim para cuidar de mim mesma e do nosso bebê. Preciso que me veja como sua parceira, não como sua paciente. Pode me perdoar? A pergunta saiu num sussurro carregado de remorso. Em resposta, Isabela se ergueu nas pontas dos pés e o beijou, derramando todo o seu amor e compreensão no contato. Quando se separaram, ela sussurrou contra seus lábios. Meu silêncio pesava mais do que minha barriga, mas agora que falamos, podemos recomeçar. A conversa daquela noite marcou uma transformação gradual, mas profunda, na dinâmica do casamento. Leonardo, confrontado com a realidade de seu comportamento superprotetor, fez um esforço consciente para devolver a autonomia que havia inconscientemente retirado de Isabela. Nos dias seguintes, ela percebeu pequenas mudanças. Ele parou de interceptar suas ligações, permitiu que ela dirigisse distâncias curtas e até mesmo encorajou quando ela mencionou querer retomar o contato com antigas amigas. A primeira vez que Isabela saiu sozinha depois de semanas foi uma experiência quase mística. Sentir o volante entre as mãos, escolher sua própria música no rádio, decidir espontaneamente parar num café que sempre frequentara,
Cada pequena liberdade era como redescobrir cores que havia esquecido que existiam. O perfume de café torrado que antes a enjoava, agora trazia memórias reconfortantes de sua vida anterior, como se ela estivesse lentamente reconectando com pedaços perdidos de si mesma. Mas conforme os meses avançavam, uma nova preocupação começou a crescer no coração de Isabela como uma semente sombria. Era sobre como Leonardo reagiria quando soubesse que o bebê era real, tangível, uma pessoa separada que alteraria completamente suas vidas. Ela havia notado que ele falava sobre a gravidez de forma quase abstrata, como se o bebê fosse ainda mais um sonho do que uma realidade iminente. Durante as consultas médicas, Leonardo se mostrava fascinado pelas ultrassonografias, seus olhos brilhando quando ouvia o coração minúsculo batendo através do aparelho. Mas Isabela percebia que ele ainda não havia processado completamente o que significaria ter uma criança real chorando às 3 da madrugada, demandando atenção constante, mudando para sempre a intimidade delicada que haviam construído. Foi durante a 20ª semana de gestação que essa preocupação se intensificou de forma dramática. Isabela estava organizando as compras para o berçário quando encontrou uma caixa guardada no fundo do closet de Leonardo. Inicialmente, pensou que fosse apenas documentos de negócios, mas quando a abriu por curiosidade, descobriu algo que fez seu coração se contrair dolorosamente. Dentro da caixa havia fotos de Leonardo com uma mulher linda de cabelos loiros, obviamente sua primeira esposa. Mas não eram apenas fotos de casal. Havia várias imagens dela grávida, radiante, com Leonardo ajoelhado, beijando sua barriga proeminente. Havia até mesmo fotos de um berçário completamente decorado, com móveis delicados e um berço de madeira entalhada que jamais seria usado. No fundo da caixa, embrulhada em papel de seda amarelado, estava um sapatinho de bebê minúsculo, cor-de-rosa, que nunca seria calçado. Ao lado, uma certidão de óbito que listava tanto a mãe quanto o bebê feminino não nomeado como vítimas do mesmo acidente. Isabela se sentou pesadamente no chão do closet, as fotos espalhadas ao redor como pedaços de um quebra-cabeças doloroso. Agora entendia completamente a intensidade da reação de Leonardo à notícia de sua gravidez, mas também compreendia a dimensão real do fantasma que assombrava seu casamento. Não estava competindo apenas com uma memória, mas com uma tragédia não resolvida que havia deixado cicatrizes profundas na alma de seu marido. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, encontrou Isabela na biblioteca, mas algo em sua postura imediatamente o alertou. Ela estava curvada sobre um livro, mas seus olhos estavam fixos na mesma página há tempo demais, e havia uma tensão em seus ombros que ele reconhecia como sinal de angústia profunda. "Meu amor, aconteceu alguma coisa?" Ele se aproximou cautelosamente, como se pressentisse que estava caminhando em terreno minado. Isabela ergueu os olhos, e ele pode ver lágrimas não derramadas brilhando ali. "Leonardo, preciso te contar algo." O tom de voz dela fez algo gelado se instalar no estômago dele. "O que foi? É o bebê? Você está bem? Eu encontrei a caixa no seu closet." As palavras saíram numa confissão sussurrada. "As fotos da sua primeira esposa." Leonardo empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse drenado de seu rosto. Ele se afastou dela, caminhando até a janela onde ficou de costas, os ombros tensos como cordas de violino prestes a se partir. "Você não deveria ter visto aquilo." "Por quê?" A pergunta saiu com mais intensidade do que ela pretendia. "Por que você nunca me contou detalhes sobre ela? Por que esconde essa dor como se fosse um segredo vergonhoso?" "Porque dói demais." A voz dele era áspera, carregada de uma angústia que ele raramente permitia que transparecesse.
porque cada vez que penso em Helena, cada vez que me lembro daqueles últimos meses... Helena. Isabela repetiu o nome pela primeira vez. E foi estranho como 4 sílabas puderam carregar tanto peso. Ela era linda. Era. Leonardo se virou finalmente, e os olhos dele estavam vermelhos. E estava tão empolgada com a gravidez quanto você está. Tão radiante, tão cheia de planos e sonhos. Leonardo, você me ama comparando com ela? A pergunta o atingiu como um soco. Como pode perguntar isso? Porque às vezes sinto que estou vivendo a vida que ela deveria ter vivido, como se eu fosse uma substituta tentando preencher um espaço que não me pertence. Leonardo atravessou a biblioteca em 3 passadas longas, ajoelhando-se diante dela com uma urgência que a surpreendeu. Isabela, escute-me. Você não é substituta de ninguém. O que sinto por você é completamente diferente do que sentia por Helena. Diferente como? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Helena e eu nos casamos jovens. Ela tinha 19, eu 25. Era um amor impetuoso, cheio de paixão e sonhos grandes. Quando ela engravidou, eu me senti como se fosse conquistar o mundo. Era tudo muito intenso, muito dramático. Suas mãos encontraram as dela, entrelaçando os dedos. Com você é diferente. É mais profundo, mais real. Com Helena, eu era um jovem que achava que sabia o que era amor. Com você, sou um homem que finalmente descobriu o que realmente significa amar alguém. Mas você ainda a ama. Amo a memória do que vivemos. Sempre vou amar porque ela fez parte de quem me tornei. Mas, Isabela, o que sinto por você é como se você tivesse me ensinado uma linguagem completamente nova para o amor. Isabela sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de compreensão, de uma gratidão profunda por finalmente entender a complexidade do coração do homem que havia escolhido. Você tem medo que aconteça a mesma coisa comigo? Todos os dias. A confissão saiu como um sussurro rasgado. Cada vez que você sai de carro, cada consulta médica, cada pequena dor que sente, vivo com terror constante de que a história se repita. Mas não pode viver assim, Leonardo. E eu não posso viver na sombra de um medo que pode nunca se concretizar. Ele assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse algo que havia lutado para aceitar. Você tem razão. Eu sei que tem. É só que é mais forte que eu. Isabela se levantou da poltrona e o ajudou a se levantar também. Então fez algo que ele não esperava. Tomou a mão dele e a colocou sobre sua barriga, onde a saliência de 5 meses já era proeminente. Sinta, ela sussurrou. Não, Helena. Não o passado. Não os medos. Sinta nosso bebê. Aqui, agora, vivo e crescendo. Como se tivesse ouvido as palavras da mãe, o bebê escolheu aquele momento exato para dar um chute forte. Leonardo ofegou, seus olhos se arregalando com maravilha genuína. Ele me chutou. Ela, Isabela corrigiu com um sorriso. Descobrimos ontem. É uma menina. A expressão que cruzou o rosto de Leonardo foi algo que ela nunca esqueceria. Era como se todas as emoções que ele havia reprimido, alegria, medo, esperança, amor, tivessem explodido de uma vez só. Lágrimas correram livremente por seu rosto, enquanto ele se ajoelhava novamente, desta vez pressionando a testa contra a barriga dela. Uma menina, ele repetiu, a voz embargada. Nossa menina. O bebê chutou novamente, e Leonardo riu através das lágrimas. Ela já tem personalidade forte, como a mãe. Leonardo, Isabela disse gentilmente, suas mãos acariciando os cabelos grisalhos dele. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Conte-me sobre Helena.
sobre os bons momentos, os sonhos que vocês tinham. Não quero que ela seja um fantasma entre nós. Quero conhecê-la, entender a mulher que você amou antes de mim. Leonardo ergueu os olhos, surpreso. Por que gostaria de saber sobre ela? Porque ela fez parte de moldar quem você é. E eu amo tudo que você é, incluindo sua capacidade de amar profundamente, que aprendi com ela. Isabela acariciou sua face. Além disso, nossa filha deveria saber que teve uma irmã que papai também amou, mesmo que nunca tenham se conhecido. Naquela noite, Leonardo fez algo que nunca havia feito. Abriu completamente seu coração sobre Helena. Contou sobre como se conheceram numa livraria, sobre o primeiro encontro desastroso, onde ela derrubou uma pilha inteira de livros, sobre como ela ria quando estava nervosa e como fazia as melhores panquecas do mundo. Conforme falava, Isabela percebeu que o fantasma de Helena não estava tentando roubar o lugar dela no coração de Leonardo. Ao contrário, estava ajudando-a a entender melhor o homem extraordinário que havia escolhido. Um homem capaz de amar tão profundamente que nem a morte poderia apagar completamente esse amor. Sabe o que Helena faria se estivesse aqui agora? Leonardo perguntou quando terminou de contar sobre a noite em que souberam da primeira gravidez. O quê? Ela me daria um tapa na cabeça e diria que sou idiota por deixar o medo do passado roubar a alegria do presente. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos. Ela sempre foi mais corajosa que eu. Então, vamos ser corajosos juntos. Isabela sussurrou. Por nossa filha, por nós e pela memória dela. Leonardo a beijou então, um beijo que selava uma nova fase de seu amor, uma onde não havia segredos, onde o passado era honrado, mas não permitido a governar o futuro, onde dois corações cicatrizados encontravam cura um no outro. Não era um erro, era o maior acerto de nossas vidas. Os últimos meses de gravidez trouxeram uma serenidade que Isabela nunca havia experimentado antes. Após a conversa transformadora sobre Helena, algo fundamental havia mudado entre ela e Leonardo. Não era apenas que ele havia se tornado menos protetor, embora isso fosse verdade, mas que finalmente se permitira estar completamente presente na gravidez, sem os fantasmas do passado nublando cada momento. O berçário ficou pronto 3 semanas antes da data prevista para o parto. Leonardo havia insistido em pintar as paredes pessoalmente, escolhendo um tom suave de amarelo que lembrava os primeiros raios de sol da manhã. As cortinas de voile branco filtravam a luz, criando padrões delicados no chão de madeira, e o móbile de estrelas prateadas girava suavemente sempre que uma brisa entrava pela janela entreaberta. Isabela passava horas sentada na poltrona de amamentação, uma peça de veludo rosa que Leonardo havia escolhido especialmente para ela, imaginando como seria segurar sua filha ali pela primeira vez. Suas mãos descansavam sobre a barriga proeminente, sentindo os movimentos cada vez mais vigorosos do bebê que parecia ansioso para conhecer o mundo exterior. Ela vai nascer impaciente como o pai. Ela murmurava para si mesma durante essas sessões de contemplação, sorrindo quando sentia um chute particularmente forte em resposta ao som de sua voz. Leonardo havia se transformado no futuro pai mais dedicado que se podia imaginar. Lia todos os livros sobre desenvolvimento infantil que conseguia encontrar. Assistia a vídeos sobre técnicas de respiração para o parto e até mesmo praticava trocar fraldas num boneco que havia comprado especialmente para isso. Era tocante vê-lo, um empresário poderoso que comandava impérios, concentrado intensamente em aprender a fazer a troca perfeita de fralda. Você acha que estou exagerando? Ele perguntou numa noite, depois de passar 2 horas montando um berço portátil para treinar.
Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas, e Isabela percebeu que por trás de toda a preparação meticulosa havia um nervosismo genuíno. "Acho que você está sendo o pai que nossa filha merece", ela respondeu, aproximando-se para massagear os ombros tensos dele. "Um pai que se importa o suficiente para querer fazer tudo certo." A data prevista chegou e passou sem sinais de trabalho de parto. Depois, mais 3 dias, e a ansiedade começou a se instalar. Leonardo se tornou um manojo de nervos, verificando o telefone constantemente para ter certeza de que estava funcionando, testando todas as rotas possíveis para o hospital em diferentes horários do dia para calcular o tempo exato que levariam. "Leonardo, meu amor", Isabela disse numa tarde particularmente quente, encontrando-o pela 3ª vez, verificando a mala da maternidade. "Ela vai nascer quando estiver pronta. Babies têm seu próprio cronograma. E se algo der errado? E se ela estiver em sofrimento e não percebermos?" A preocupação em sua voz fez o coração de Isabela se contrair. Mesmo depois de todos os progressos que havia feito, os fantasmas do passado ainda sussurravam em momentos de vulnerabilidade. "Nada vai dar errado", ela disse com uma convicção que surpreendeu até ela mesma. "Nossa filha é forte e saudável. Dr. Medeiros disse que está tudo perfeitamente normal." Foi na madrugada de uma terça-feira que finalmente começou. Isabela acordou às 3 da manhã, com uma sensação estranha no baixo ventre, como se alguém estivesse apertando uma cinta ao redor de sua barriga. Inicialmente pensou que fossem apenas as contrações falsas que havia sentido nas últimas semanas. Mas conforme permanecia acordada, percebeu que vinham em intervalos regulares. Leonardo estava dormindo profundamente ao lado dela, uma mão protetoramente pousada sobre sua barriga, mesmo durante o sono. Ela o observou por alguns minutos, memorizando a expressão pacífica em seu rosto, sabendo que quando ele acordasse, suas vidas teriam mudado para sempre. Uma contração particularmente forte a fez ofegar suavemente, e imediatamente Leonardo abriu os olhos, o instinto paternal já aguçado mesmo no sono. O que foi? Ele estava completamente alerta instantaneamente. "Está na hora?" "Acho que sim." Isabela respirou através de outra contração. "Elas estão vindo a cada 10 minutos a 1 hora." Leonardo saltou da cama como se tivesse sido eletrocutado, transformando-se instantaneamente no homem de ação eficiente que era nos negócios. Em 15 minutos, estava vestido, havia colocado a mala no carro e estava ajudando Isabela a descer as escadas com o cuidado de quem carrega cristal precioso. O trajeto até o hospital passou num borrão de semáforos noturnos e ruas vazias. Leonardo dirigia com precisão cirúrgica, uma mão no volante e a outra segurando a de Isabela, murmurando palavras de encorajamento sempre que uma contração a fazia apertar seus dedos. "Respire comigo, meu amor, assim como praticamos. Inspire, expire." Sua voz era firme e tranquilizadora, mas Isabela podia ver o suor na testa dele e a tensão na mandíbula. A chegada ao hospital foi uma sinfonia orquestrada de eficiência médica. Dr. Medeiros já os esperava, e em poucos minutos Isabela estava numa suíte privada, vestindo a camisola hospitalar e conectada a monitores que mostravam os batimentos cardíacos fortes e regulares do bebê. "Tudo está progredindo perfeitamente", anunciou o médico após examiná-la. "Mas ainda temos algumas horas pela frente. Primeiro, o bebê geralmente não tem pressa." As horas seguintes foram uma mistura surreal de dor crescente e antecipação eletrizante. Leonardo nunca deixou o lado dela, segurando sua mão durante as contrações, oferecendo gelo para umedecer seus lábios, sussurrando histórias sobre como seria quando levassem a filha para casa pela primeira vez. "Você vai ser uma mãe incrível", ele disse durante uma breve pausa entre contrações particularmente intensas. "Nosso bebê é a criança mais sortuda do mundo."
Conforme o trabalho de parto se intensificava, Isabela se surpreendeu com sua própria força. Cada onda de dor trazia a promessa de que estava mais perto de conhecer sua filha, e isso a sustentava através dos momentos mais difíceis. Leonardo chorava abertamente agora, lágrimas de orgulho e amor escorrendo por seu rosto, enquanto testemunhava a coragem extraordinária de sua esposa. Quando o Dr. Medeiros finalmente anunciou que estava na hora de fazer força, Isabela sentiu uma surge de energia primitiva que não sabia que possuía. O mundo se reduziu a este momento, esta sala, esta pessoa minúscula lutando para entrar no mundo. Ela está coroando! Dr. Medeiros anunciou, sua voz carregada de excitação profissional. Mais uma contração, Isabela. Você consegue. E então, num momento que pareceu suspender o tempo inteiro, sua filha escorregou para o mundo numa torrente de fluidos e lágrimas de alegria. O primeiro choro foi forte e indignado, como se ela estivesse protestando por ter sido tirada do aconchego do útero. É uma menina perfeita! Dr. Medeiros ergueu o bebê para que pudessem vê-la, e Isabela sentiu seu coração explodir numa mistura de alívio, amor e pura admiração. Leonardo estava chorando tão intensamente que mal conseguia falar. Quando a enfermeira colocou o bebê limpo e embrulhado nos braços de Isabela, ele se curvou sobre as duas, formando um círculo protetor de amor familiar. Olha ela, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção. Olha nossa filha, Isabela. Ela é perfeita. O bebê tinha olhos enormes e escuros que pareciam focar no rosto dos pais com uma intensidade surpreendente para alguém tão novo. Seus dedos minúsculos se curvaram ao redor do dedo de Leonardo quando ele ofereceu, e ele fez um som que era meio riso, meio soluço. Ela me reconhece, ele murmurou maravilhado. Ela sabe que sou seu pai. Claro que sabe, Isabela sussurrou, incapaz de desviar os olhos do rostinho perfeito em seus braços. Ela ouviu sua voz todos os dias pelos últimos 9 meses. Leonardo se lembrou então daquela primeira noite, quando havia perguntado, posso continuar? Com tanta reverência. Olhando agora para o resultado tangível daquele momento de intimidade e amor, ele sentiu uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Naquela noite, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro, quando pedi permissão, eu pensei que estava pedindo para amar você completamente. Não sabia que estava pedindo pelo maior presente que alguém pode receber. Isabela ergueu os olhos para encontrar os dele, vendo ali o reflexo de sua própria emoção avassaladora. Você sempre soube dar os melhores presentes, ela disse, beijando a testa de sua filha. Mesmo quando não planejamos. A enfermeira se aproximou discretamente. Já pensaram num nome? Leonardo e Isabela se entreolharam, sorrindo através das lágrimas. Haviam debatido nomes por meses, mas naquele momento, olhando para o rostinho perfeito de sua filha, apenas um nome parecia adequado. Helena, Isabela disse suavemente. Helena Isabela Santarém. Leonardo ofegou surpreso. Você tem certeza? Ela fez parte de nos levar até aqui, Isabela explicou, acariciando a bochecha sedosa do bebê. É justo que nossa filha carregue o nome dela também. Naquela noite, pedi permissão e recebi o maior presente do mundo. Os primeiros dias em casa com Helena foram uma sinfonia delicada de descobertas e adaptações. A mansão, que antes ecoava com o silêncio de 2 adultos, agora pulsava com uma energia completamente nova. A presença de uma vida minúscula que transformava cada canto em algo sagrado e cheio de propósito. Isabela nunca havia imaginado que algo tão pequeno pudesse criar uma revolução tão completa em sua existência. Cada choro de Helena durante a madrugada não era uma interrupção, mas um chamado que despertava algo profundamente primitivo e poderoso dentro dela.
Seus instintos maternais afloraram com uma intensidade que a surpreendeu, como se uma versão completamente nova de si mesma tivesse nascido junto com sua filha. Leonardo se revelou um pai extraordinário de maneiras que nem ele havia antecipado. O homem que comandava reuniões executivas com autoridade férrea derretia completamente diante dos sons mais suaves de Helena. Isabela o encontrava frequentemente no berçário durante a madrugada, simplesmente observando a filha dormir, como se estivesse contemplando o milagre mais precioso do universo. Você não precisa ficar acordado toda a noite, ela sussurrava quando o encontrava na poltrona ao lado do berço, os olhos fixos no movimento rítmico do peito minúsculo de Helena. Eu sei, ele respondia sem desviar o olhar, mas não consigo parar de olhar para ela. É como se eu precisasse me convencer de que ela é real, de que realmente está aqui. Nessas horas silenciosas da madrugada, com a cidade dormindo lá fora e apenas eles três despertos no mundo, Isabela compreendia completamente o que ele sentia. Havia algo quase místico na forma como Helena havia completado algo dentro deles que nem sabiam que estava incompleto. O retorno gradual à rotina trouxe descobertas sobre como suas vidas haviam se transformado fundamentalmente. Leonardo, que antes chegava em casa depois das 9 da noite, agora organizava sua agenda para estar presente durante o banho de Helena todas as noites. O ritual se tornara sagrado para ele. A forma como ela relaxava na água morna, como seus olhos escuros se fixavam no rosto dele com confiança total, como seus dedinhos se curvavam ao redor de seu indicador com uma força surpreendente. Ela vai ser forte como a mãe, ele observava, while secava Helena com toalhas macias, movimentos cheios de uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas. Olha como ela me segura, não tem medo de nada. Isabela sorria, observando pai e filha durante esses momentos íntimos. Helena parecia reconhecer Leonardo instintivamente, acalmando-se quase imediatamente sempre que ouvia sua voz. Durante as primeiras semanas, quando Isabela estava exausta pela rotina de amamentação, Leonardo assumia os cuidados noturnos com uma dedicação que a emocionava profundamente. "Oi, princesinha!" ele sussurrava durante as trocas de fralda às 3 da manhã, sua voz rouca de sono, mas infinitamente terna. "Papai está aqui. Você está segura." As mudanças não eram apenas práticas, mas profundamente emocionais. Isabela descobriu reservas de paciência que nunca soube que possuía, uma capacidade de amor que parecia expandir infinitamente a cada dia. Quando Helena chorava inconsolavelmente durante as cólicas do fim da tarde, ela caminhava pela casa, balançando-a suavemente, cantando canções de ninar que sua própria mãe havia cantado para ela décadas atrás. "Shh, meu amorzinho", ela murmurava, sua face pressionada contra a cabecinha sedosa de Helena. "Mamãe está aqui. Tudo vai ficar bem." Leonardo observava esses momentos com uma expressão de reverência absoluta. Ver Isabela se transformar em mãe era como assistir a um milagre se desenrolando diariamente. A jovem tímida que havia conhecido meses atrás havia se tornado uma mulher de força extraordinária, capaz de acalmar tempestades com um toque, de curar feridas com um sussurro. "Você é incrível", ele disse numa noite, encontrando-a no berçário, depois que Helena finalmente havia adormecido após uma tarde particularmente difícil. "A forma como você cuida dela é como se tivesse nascido para isso." "Talvez tenha nascido", Isabela respondeu, acariciando os cabelos escuros e sedosos de Helena. "Nunca me senti tão completa, como se todas as peças da minha vida finalmente tivessem encontrado seus lugares." Foi durante o 3º mês de Helena que aconteceu algo que selaria definitivamente a transformação de Leonardo como pai.
Isabela havia saído para uma consulta médica rápida, deixando Helena com ele pela primeira vez por mais de algumas horas. Quando voltou, encontrou uma cena que fez seu coração derreter completamente. Leonardo estava deitado no tapete da sala, Helena aninhada contra seu peito, ambos dormindo profundamente. O laptop estava aberto ao lado, mostrando e-mails não respondidos e planilhas abandonadas. Sobre a mesa de centro, uma mamadeira vazia e uma fralda usada evidenciavam que ele havia lidado com tudo sozinho e escolhido uma soneca com a filha em vez de voltar ao trabalho. Como foi? Ela perguntou suavemente quando ele acordou, cuidando para não acordar Helena. Perfeito, ele sussurrou, ajustando a posição do bebê em seus braços. Ela chorou um pouco no início, mas quando comecei a contar para ela sobre os edifícios que construí, ela parou de chorar e ficou me olhando como se estivesse realmente interessada. Isabela riu baixinho. Você contou histórias de negócios para nossa filha de 3 meses? Por que não? Algum dia ela vai herdar tudo isso. Melhor começar a educação cedo. Ele beijou a testa de Helena com ternura infinita. Além disso, acho que ela gostou. Ficou fazendo aqueles barulhinhos, como se estivesse concordando. Naquele momento, observando seu marido totalmente absorvido em ser pai, Isabela compreendeu que Helena não havia apenas mudado suas vidas. Havia revelado versões deles mesmos que nem sabiam que existiam. Leonardo havia descoberto que podia ser terno sem perder sua força, que podia ser vulnerável sem se tornar fraco. E ela havia encontrado uma coragem que vinha de um lugar muito mais profundo que qualquer coisa que havia experimentado antes. As noites não dormidas, as preocupações constantes, as pequenas vitórias diárias, tudo isso havia tecido uma nova textura em seu amor. Não era mais apenas o romance apaixonado de 2 amantes. Era algo mais sólido, mais profundo, construído sobre responsabilidade compartilhada e uma dedicação comum a essa pessoa minúscula que carregava o melhor de ambos. Você se arrepende? Leonardo perguntou numa noite, enquanto observavam Helena dormir após uma sessão de amamentação particularmente longa. De como nossa vida mudou tão rapidamente. Isabela olhou para ele, depois para a filha dormindo tranquilamente em seus braços e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que chegou a doer fisicamente. Me arrepender de ter descoberto que posso amar mais do que jamais imaginei ser possível, de ter visto você se transformar no pai mais dedicado que existe, de ter criado uma vida que é literalmente feita do nosso amor. Ela balançou a cabeça suavemente. Jamais. Mesmo sabendo que nossa intimidade mudou, que raramente temos tempo sozinhos. Leonardo, ela disse, sua voz carregada de uma certeza absoluta. Nossa intimidade não diminuiu. Ela se expandiu. Agora somos íntimos de uma forma que vai muito além do físico. Compartilhamos algo que ninguém mais no mundo compartilha. Esta pequena pessoa que é parte de nós dois. Como se tivesse ouvido a conversa, Helena abriu os olhos escuros e olhou diretamente para Leonardo. Não chorou, não se mexeu, simplesmente o contemplou com aquela intensidade misteriosa que os bebês às vezes demonstram, como se pudessem ver diretamente na alma das pessoas. Oi, princesinha, Leonardo sussurrou, seu dedo traçando suavemente a bochecha rosada dela. Papai e mamãe estavam conversando sobre como você tornou nossas vidas perfeitas. Helena emitiu um dos seus barulhinhos característicos, quase como se estivesse respondendo, e tanto Leonardo quanto Isabela riram suavemente. Acho que ela concorda, Isabela observou, inclinando-se para beijar a testa de Helena. Nossa pequena sábia. Nos meses que se seguiram, a rotina da família Santarém se estabeleceu numa dança delicada de responsabilidades e alegrias compartilhadas. Leonardo havia reorganizado completamente sua agenda de trabalho, delegando mais responsabilidades para passar tempo de qualidade com Helena.
Isabela havia encontrado seu ritmo como mãe, descobrindo que podia ser simultaneamente forte e nurturante, independente e dedicada. Helena crescia como uma flor ao sol, cada dia trazendo novos desenvolvimentos que os enchiam de orgulho e maravilhamento. O primeiro sorriso social, direcionado especificamente para Leonardo quando ele chegou em casa uma noite, fez-o chorar de emoção pura. As primeiras tentativas de rolar, os sons cada vez mais parecidos com palavras, a forma como seus olhos o seguiam pela sala. Cada marco era celebrado como se fosse único no mundo. "Olha, Isabela", Leonardo sussurrou numa tarde, apontando para Helena, que estava deitada no tapete de atividades, tentando alcançar um brinquedo colorido. "Ela está quase conseguindo. Nossa menina é tão determinada." "Como o pai", Isabela observou, sentando-se ao lado dele no chão. "Nunca desiste até conseguir o que quer." "E inteligente como a mãe", ele adicionou, observando como Helena finalmente conseguiu agarrar o brinquedo e imediatamente o levou à boca para exploração. "Olha como ela resolve problemas." Esses momentos simples, observar Helena descobrir o mundo, compartilhar pequenas vitórias, trabalhar juntos durante as noites difíceis, haviam criado uma intimidade entre Leonardo e Isabela que era diferente de qualquer coisa que haviam experimentado durante o namoro e os primeiros meses de casamento. Era uma intimidade construída sobre confiança absoluta, respeito mútuo e um amor que havia se multiplicado em vez de se dividir com a chegada de Helena. Uma noite, 6 meses após o nascimento de Helena, Leonardo encontrou Isabela na sala, amamentando a filha enquanto olhava através da janela para o jardim iluminado pela lua. "No que está pensando?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela na poltrona ampla que haviam comprado especificamente para esses momentos. "Em como tudo começou", ela disse suavemente, seus dedos acariciando automaticamente os cabelos sedosos de Helena. "Lembra daquela primeira noite, quando você perguntou se podia continuar?" "Lembro de cada segundo", ele respondeu, sua voz carregada de emoção. "Como poderia esquecer o momento em que nossa vida real começou? Você sabia? Naquele momento, você teve algum pressentimento de que estávamos criando mais do que apenas intimidade?" Leonardo pensou por um momento, observando Helena sugar tranquilamente, seus olhinhos começando a se fechar com o sono que se aproximava. "Não conscientemente", ele admitiu, "mas havia algo naquele momento. Uma sensação de que estávamos cruzando uma fronteira para algo muito maior do que nós dois, como se o universo tivesse planos que não conhecíamos." "Do medo nasceu coragem", Isabela sussurrou, as palavras saindo como uma revelação. "Da entrega nasceu amor, e do amor nasceu nosso filho." Leonardo se inclinou para beijar sua têmpora, respirando o perfume familiar de seu cabelo misturado com o aroma doce e único de Helena. "Obrigado", ele sussurrou contra sua pele. "Por quê?" "Por me dar a coragem naquela primeira noite, por confiar em mim o suficiente para criar uma vida juntos. Por me ensinar que o amor verdadeiro não é apenas sobre duas pessoas, é sobre o que duas pessoas podem construir quando se amam completamente." Isabela virou-se para olhá-lo, vendo nos olhos âmbar dele o reflexo de sua própria felicidade profunda e duradoura. "O presente não era apenas Helena", ela disse, sua voz cheia de uma compreensão que havia levado meses para cristalizar. "O presente era nos tornarmos uma família, era descobrir que podemos ser mais juntos do que jamais fomos separados." Helena havia terminado de mamar e dormia agora profundamente nos braços da mãe, completamente relaxada, na segurança absoluta de saber que estava exatamente onde pertencia. Leonardo a tomou suavemente, levando-a para o berço, enquanto Isabela o seguia, ambos se movendo com a coordenação silenciosa de pais experientes. Quando Helena estava seguramente acomodada, eles ficaram lado a lado, observando-a dormir,
como haviam feito centenas de vezes nos últimos meses. Mas desta vez havia algo diferente na qualidade do silêncio entre eles. Uma sensação de completude absoluta, de um círculo que havia se fechado perfeitamente. Do medo nasceu coragem, da entrega nasceu amor, e do amor nasceu nosso filho.